Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e bênção que eu estou tendo aqui em Nobres. Agradecer ao pastor Jeremias, que fez-me o convite para que a gente aqui pudesse estar. Reviver o ontem e estar hoje aqui em Nobres é motivo de muito regozijo, porque eu conheci Nobres no tempo que ela era uma cidade pequena. Até porque, para mim ter contato com Nobres, eu era pastor em Rosário Oeste e Nobres era congregação de Rosário. Daí porque a gente vinha constantemente aqui em Nobres para dar estudo bíblico, visitar os irmãos, fazer o trabalho pastoral. E agora voltar a Nobres, que eu considero uma cidade alvissareira, próspera, mudou muito. Mas a gente traduz isso tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Então estar hoje em Nobres, reviver o ontem e viver o presente, só tenho que dar graças a Deus, porque tem uma palavra na Bíblia que diz: foi o Senhor que fez isto, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Para mim foi muito difícil tomar essa decisão, deixar de pastorear, porque eu tive a honra de pastorear em muitos lugares aqui no Mato Grosso. Mas a última igreja que Deus me concedeu a ser nela pastor foi Rondonópolis. Rondonópolis hoje é uma metrópole, uma grande cidade, muito próspera. Tem ciência que Rondonópolis é uma das cidades que mais gera renda para o estado. Rondonópolis tem tudo para ser uma grande cidade. E eu tive a honra de ser pastor ali. E estou feliz, mesmo jubilado, porque o que mais me toca e que é o desejo muito grande do meu coração é continuar expondo a palavra, porque está escrito que a exposição das palavras dá luz e entendimento aos simples. E por onde quer que eu seja convidado, o meu prazer é manusear a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para passar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, eu sinto-me à vontade como pastor jubilado. Não me considero inútil, muito pelo contrário. Aonde é possível, eu sei que ainda eu sou útil. E assim eu vou vivendo a vida, esperando no Senhor, porque para mim é aquilo que Paulo disse: se morremos, somos do Senhor, se vivemos, somos do Senhor. E como eu ainda estou vivo, eu posso afirmar com toda a força da minha alma: eu sou do Senhor e o que for preciso fazer, ainda farei. Olha, eu iniciei visitar Nobres lá pelos idos de 1968, quando o pastor Eduardo era o pastor em Cuiabá, e essa região toda aqui era pertencente a Cuiabá. Ele fazia uma viagem pastoral que iniciava em Chiqueirão. Hoje já, ali era antigamente uma comunidade até grande, hoje parece que desapareceu, virou tudo fazenda. Eu mesmo tive a honra de ministrar estudo bíblico lá em Chiqueirão, na casa do irmão Plácido Nepomuceno. Depois ele mudou para Rosário e foi meu diácono quando eu pastoreei Rosário. Então, o processo era o seguinte: ele saía de Cuiabá num Jeep ano 59. Ah, tempo bom, né? Tempo do Jeep, estrada de chão, costeirinha de vaca era o que tinha nas estradas, para fazer trrr, lá ia nós. Mas também a carreira, máximo 60 por hora.
E assim parava em Chiqueirão, de Chiqueirão vinha para Rosário, de Rosário vinha para Nobres, de Nobres ia para Diamantino, de Diamantino ia para Alto Paraguai, de Alto Paraguai Nortelândia, Nortelândia Arenápolis, na recém-criada Tangará da Serra, depois Nova Olímpia, o último estágio era Barra do Bugra, aí voltávamos para Cuiabá. E eu era o companheiro do pastor nessas viagens. Então, para mim, eu tenho muita lembrança aqui de Nobres. A simplicidade daqueles irmãos, o desejo deles congregarem quando nós estávamos fazendo visita. Agora, chamava-me muita atenção uma residência onde estava um irmão chamado Plácido. Ele era paralítico, mas um crente muito feliz, muito alegre. Quando eu chegava lá para fazer visita, ele falava para mim: pastor, eu quero que o senhor conte para mim a história de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um historiador que contou a história dos hebreus, aquele tempo da dificuldade da igreja. E a gente contava aquilo para ele, aquelas histórias. E era impressionante o comportamento dele. Ele tanto sorria como chorava. Mas a gente notava que aquilo era gozo, era alegria de saber o tanto quanto a igreja cresceu, mas cumpriu-se na igreja aquilo que Jesus disse: a porta que ele abre, ninguém fecha. Por isso a igreja está aí até hoje falando do grande amor de Deus. Então eu tenho muita recordação de Nobres. Manuel Firmino do Espírito Santo, que foi obreiro quando eu pastoreei por aqui, muito me ajudou. Essa cidade que hoje existe aí em cima, tudo foram abertos por Nobres. Nobres é uma igreja missionária. E Deus confirmou aquele período nosso aqui, porque hoje, por exemplo, Nova Mutum, Trivilato, Luca de Rio Verde, tudo passou pelas nossas mãos no princípio do trabalho por aqui. Manuel Firmino era um desbravador, homem de uma visão tremenda. Ele tinha lá uns companheiros e naquele bom tempo, ou era de pé, ou era de bicicleta, ou então pegando o ônibus e indo aos lugares onde margeava essa BR hoje, que naquele tempo era um tanto precária, tudo estrada de chão, mas a obra era feita e o resultado está aí, para quem quiser ver. Então eu tenho muita recordação de Nobres, inclusive dos irmãos. Eu ontem estava perguntando, fulano de tal existe? Ah, já faleceu. E fulano também já faleceu. Mas alguns ainda estão vivos por aí. Inclusive a irmã Maria Socorro. Eu gostaria tanto de ver aquela irmã, mas parece que ela está congregando numa congregação distante. Mas eu tenho muita boa recordação de Nobres. O irmão está querendo que eu deixe uma mensagem aos pastores novos. É bom que se diga, irmão Jeremias, que há uma impressão que não é verdadeira entre os pastores antigos como eu, pastor daquela geração passada, para com os novos. Eu sou 100% entusiasta com pastor novo, porque eu fui pastor novo, então eu entendo o que é ser pastor novo. O que é estar nessa geração muito difícil. A Bíblia diz de uma geração corrompida e perversa. Nós estamos vivendo essa geração. Mas a Bíblia é a palavra da promessa. Está escrito que o fiel abundará em bênção. Então o pastor novo, essa nova geração, tem tudo para ser bem-sucedido. Até porque a Bíblia diz: permaneça naquilo que aprendeu. A Bíblia diz:
Tende cuidado de ti mesmo. Essa é a mensagem para os novos. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, obreiro dessa geração não tem nada de estar preocupado porque, por exemplo, pastor Zé Genésio, coisa e tal. Não. Tenha cuidado de ti. Tenha cuidado da doutrina. Permaneça nessas coisas. Ensina a palavra, porque o segredo é um só. Te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Quer coisa melhor do que isto? Meu querido obreiro dessa geração, seja fiel.